Muito bem, vamos falar agora sobre a percepção. Por que percepção é importante nós falarmos aqui? Porque sem percepção não há programação. Eu quero que você observe bem esses componentes, essas 5 lições que nós temos sobre a percepção. 1. A percepção possibilita a programação. Sem percepção não tem programação. Como que não tem? Porque quando o seu cérebro pegava as informações para se compor, para formar a linguagem de programação, ele precisava perceber. Por exemplo, se você fosse cego, você não teria percebido luz nem imagens. Se você fosse surdo, você não teria percebido sons. Se você tivesse um problema qualquer nervoso, talvez não sentiria dor. Tem pessoas que nascem com uma doença que não sente dor. Você entendeu? Então esta programação que você tem, essa riqueza imensurável, incalculável de informações que você tem dentro do seu cérebro, só foi possível por causa da percepção, entendeu? Então por isso que a percepção é fundamental. Sem percepção não há programação. Ok. Segundo, percebemos o que queremos perceber. Note que você percebe o que você quer perceber. Você vê o que quer ver. Então, se você vai para uma festa, ou melhor, usar um outro exemplo, se você conhece um monte de gente e você quer ficar decepcionado com estas pessoas, pense nos defeitos delas. Comece a reparar nos defeitos das pessoas e você vai perceber cada vez mais defeitos. Se você continuar nessa, você só vai ver defeitos. Porém, se você utilizar, por exemplo, a técnica do Ho'oponopono, nós vamos fazer curso a respeito do Ho'oponopono também, mas você pode procurar na internet, você vai encontrar mais informações sobre o que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono ensina você a sempre dizer eu te amo para todas as pessoas e coisas que você vê, animais, plantas e tal. Quando você diz eu te amo, mentalmente, tá? Não abrindo a boca, mentalmente, você não ama o feio, você não ama o ruim. Então quando você diz eu te amo, você passa a ver tudo que tem de bom ali. Você passa a amar de verdade. Então, se você passar a observar o lado bom das pessoas, a qualidade das pessoas, você vai ver pessoas lindas, maravilhosas, porque você está procurando perceber esse tipo de coisa. Então, dependendo das suas crenças e dos seus valores, você só vê o que quer ver. 2 pessoas podem chegar numa cidade, uma só vê problemas na cidade, a outra só vê oportunidades na cidade. Você está entendendo? Porque isso depende da forma como se percebe. E esta percepção depende do seu querer. Cada pessoa acredita naquilo que quer acreditar. Às vezes já aconteceu com você, conhece a situação em que uma determinada pessoa foi avisada a respeito de outra. Cuidado, ela não presta, cuidado, ele é mentiroso. Ela não escutou, porque ela só queria ver, só percebeu o que queria perceber. Entendeu? Então é muito importante você ter mente aberta para perceber não só o que você quer perceber, mas para perceber a verdade, para perceber as coisas importantes, aquilo que você definiu com consciência como sendo o mais importante para você, tá? Então, partindo desse pressuposto que nós só percebemos o que queremos perceber, então você vai se reeducar para perceber melhor as coisas e não só aquilo que você foi programado para perceber. Um exemplo que eu gosto de passar é sobre neve. Né? Quanto tipo de neve você conhece? Nós, do Brasil, nós conhecemos só um tipo de neve, só neve. Mas para quem vive na Groenlândia, por exemplo, onde tem muita neve, nos polos e tal, eu ouvi dizer que tem 40 palavras para definir neve. Como 40 palavras? Pois é, porque a neve é diferente. Tem neve que é firme, pode pisar, tem neve que afunda, tem neve que, enfim, significa que o tempo vai piorar, que o tempo vai melhorar. Um monte de tipo de neve e nós só conhecemos uma. Por que isso é diferente lá para eles? Porque a percepção deles é maior. Mesma coisa, um índio no meio da mata, né? Um índio no meio da mata, ele interpreta a mata de um jeito que qualquer um de nós da cidade que for lá, a gente morre, porque não consegue entender a mata ou sobreviver lá dentro como um índio. Não temos a mesma percepção. Sensibilidade. Sensibilidade possibilita percepção. Ou seja, você só é capaz de perceber as coisas a partir do momento que você tem sensibilidade para isso.
Por que algumas pessoas pagam milhões de dólares num quadro, enquanto que para outras parece só borrões de tinta? É porque essa pessoa que paga milhões, ela tem uma capacidade de perceber o quadro de uma forma como poucas pessoas têm. Ou então, usar um exemplo mais no nosso nível, né? O do café. Né? Tem pessoas que não tomam qualquer tipo de café, porque ele sente o aroma diferente de um do outro. E tem toda uma receita e ele consegue, olha, esse café aqui você tem que pôr mais água, esse café aqui a água tem que ser mais quente, qualquer coisa nesse sentido. Porque ele percebe a diferença. Já a maioria das pessoas não, café é café. Ou gostei ou não gostei. Mas não consegue perceber a qualidade, a variedade. A mesma coisa é o vinho. Né? Tem pessoas que passam a ter um gosto, uma sensibilidade tão apurada para vinho, que ele sente o cheiro, não quero. E aí ele toma, experimenta, esse é bom, esse não é, esse é desse tipo de uva. Como que ele consegue perceber? Por causa da sua sensibilidade, entendeu? Então, quanto mais sensibilidade você tiver, mais percepção você vai ter. Essa sensibilidade é fundamental, não importa se você é homem ou mulher. Nós temos homens sensíveis, mulheres insensíveis e vice-versa. Não tem nada a ver com sexo. Porque mulher é mais sensível. Sobre que aspecto? Em se tratando de PNL, isso não existe. Isso não existe, você entendeu? Em se tratando de PNL, a percepção ela é independente da sexualidade. Homens podem ser tão sensíveis quanto mulheres ou mais. Depende do quê? Depende para quê? Depende qual é o objeto dessa sensibilidade. Você está entendendo? O importante é que não importa se você é homem ou mulher. Quanto mais sensível você ficar, quanto mais depurado for a sua percepção visual, auditiva e sinestésica para o mundo, para as coisas, para as pessoas principalmente, mais inteligente você se torna, porque você percebe mais coisas, tá? Daqui a pouco eu vou te passar um videozinho, um vídeo fantástico, que é um teste impressionante para você trabalhar, para a gente brincar aqui um pouco, né? Fazer um teste com você para ver como que está a sua percepção, tá bom? Então, a percepção possui 3 filtros: generalização, omissão e distorção. Isso faz parte de um assunto da PNL que é o metamodelo. O metamodelo não cabe aqui dentro desse curso de introdução à PNL. Ele está no nosso curso avançado de programação neurolinguística, que nós chamamos de Practitioner em PNL, tá? Então está no nosso curso avançado. Mas nós podemos falar desses 3 pontos aqui, que é a generalização, a omissão e a distorção. O que isso significa? Que nosso cérebro possui esses 3 filtros. Então, tudo que você vê, aprende da vida, percebe do mundo, passa primeiro, ou não tem uma ordem assim, mas enfim, pode ser generalizado. Um exemplo, você pôs a mão no fogo uma vez quando você era bebê e queimou. Aí você doeu muito e aquilo ali te marcou. Um outro dia você queimou no ferro quente, outro dia em escape de moto, sei lá. Então você já aprendeu que fogo queima. Generalizou, seu cérebro generalizou. Todo fogo ou qualquer coisa quente queima. Pronto. Ou você pôs a mão num inseto e o inseto te picou, né? Uma formiga. Você generalizou também. Toda formiga morde, pica, né? Dói, machuca. Então essa generalização é uma função natural do cérebro para que você não tenha que sofrer muito para aprender as coisas. Então, com alguns exemplos, você já aprendeu, o seu cérebro já extraiu dali coisas, né, para fazer então você funcionar, você trabalhar, você agir de uma forma que vai preservar a sua integridade física, emocional, inclusive, né? Mesmo exemplo que eu citei anteriormente, a garota que viu que teve um namorado que atraiu, depois teve o segundo que traiu também, ela já passa a generalizar, todo homem é assim, vagabundo, mentiroso e tal. Então, porque ela teve alguns exemplos e o cérebro dela generalizou. São todos assim? Claro que não. Acontece que ela generalizou. Então, essa função de generalizar, ela é boa, mas ela pode também nos trazer prejuízos a partir do momento que nós generalizamos as coisas e aí passamos a ser fatalistas, né? Dizer coisas como toda pessoa assim assado é ruim, ou todas as pessoas do mundo são ruins, são mentirosas e tal, todo político é ladrão, todo policial é violento, coisas nesse sentido. Esse tipo de coisa atrapalha, porque não são todos assim. Há as exceções. Essas exceções você só percebe a partir da sensibilidade, tá?
para perceber as diferenças. Outra coisa, a omissão. O nosso cérebro omite certas coisas. Quando ele considera tudo aquilo ali igual, é mais do mesmo, então ele omite. Se você olhar para uma parede branca, você não fica olhando para ela muito tempo e imediatamente você não percebe nada ali. Mas se na parede tiver um quadro, você presta atenção no quadro, porque o nosso cérebro é programado para ser chamado, para ser ativado, para prestar atenção no que é diferente, tá? Então nós omitimos muitas coisas das quais vemos, você vai ver isso no vídeo daqui a pouco. Nós também omitimos muitas coisas as quais nós ouvimos. Às vezes, quando uma pessoa está contando para você uma coisa e você pensou em outra, aquilo entra na memória como se ele tivesse falado. Então você, quando reproduzir a história, você vai contar do jeito que você percebeu, não usando as mesmas palavras que ele citou. Por quê? Porque o seu cérebro omitiu as palavras que ele usou e passa a transmitir o que você entendeu e não exatamente o que ele citou, né? O que ele falou, as palavras que ele usou. Por último, nós temos a distorção, né? O seu cérebro, ele distorce as coisas. Um exemplo, se alguém fala que no fundo de casa, no fundo do prédio, lá num terreno baldio qualquer, tem uma cobra, e você é obrigado a ir lá, passar por lá de alguma maneira, e aí tem um rolo de mangueira no chão, imediatamente você vê e pensa que é a cobra, porque o seu cérebro distorce as coisas, entendeu? Mesma coisa quando você está procurando alguém, você está procurando uma mulher loira que você conheceu e tal, alguma coisa assim. Aí toda mulher que você vê parece que é loira imediatamente, ou então quando você vê uma loira é aquela, entendeu? Então todas as coisas que tudo que nós percebemos no mundo pode ser distorcido, pode ser mudado. E isso é uma função boa do cérebro, assim como a omissão. Por que o cérebro omite muita coisa? Porque senão você entra em pane. Não é? Então ele precisa fazer você esquecer uma porção de coisa e só fica na sua cabeça aquilo que você considera mais importante para você. Nós vamos aprender a controlar isso também, porque senão a sua vida também vira um inferno. Você quer esquecer uma pessoa, você quer esquecer um problema, você quer esquecer uma coisa e não consegue porque aquilo ali está te incomodando, porque o seu cérebro está considerando aquilo ali como de suma importância. Tem como nós usarmos técnica para tirarmos isso, nos livrarmos da preocupação. Também acontece a mesma coisa com a distorção. A imaginação é distorção pura. O empresário que olha para um terreno baldio e imagina ali a sua empresa, imagina ali uma construção, a sua fábrica, né? O seu sonho realizado. Então isso é muito importante, ele distorce a realidade para uma coisa boa, né? Transformando aquilo numa coisa boa. Então a distorção, ela é muito boa para nós, tá? Só que também precisamos ter cuidado, porque se for usada da forma incorreta, um exemplo, o ciumento. O homem ciumento, ele tem medo que a mulher traia ele. Então, no momento que ele vê a esposa dele conversando com outro homem, ele pensa que ela está traindo ele e parte para a briga. Né? Então, por que ele faz isso? Porque ele distorceu a realidade. Ele imaginou que fosse uma coisa que não era, ele distorceu aquela realidade, tá? Então, esses são, por último, nós temos o quinto item aqui, que é percepção sem foco não tem propósito, ou seja, você pode perceber tudo, andar super conectado nas redes sociais, né, com o celular ligado, com 2, 3 aparelhos e tal, e várias redes sociais e tal. Isso vai trazer para você um excesso de informação. Então, se você não tem um foco, de nada adianta. Você pode ler um livro, um único livro, e mudar a sua vida para sempre. Ou você pode estar conectado em tudo quanto é rede social e cair em depressão. Por quê? Porque a percepção sem um foco específico não tem propósito nenhum, ok? Agora eu vou passar para você um vídeo, nós vamos fazer um teste, tá? Você vai prestar atenção nesse vídeo para que você possa avaliar como é que está a sua capacidade de percepção. Esse vídeo que eu vou passar para você faz parte da série Truques da Mente e ele fala a respeito da percepção. Nós, ilusionistas, pegamos o cérebro e todos os conceitos que as pessoas têm e os usamos para virar o mundo de cabeça para baixo. Se você conseguir levar a atenção do público para outro lugar, então terá feito um bom trabalho. Agora preste atenção no que meu amigo Apolo vai mostrar no meu galpão.
Vou mostrar a vocês uma coisa que não é exatamente permitida por lei. Incrível. Mas você prestou atenção em todas as coisas que mudaram desde que a cena começou? Ação. Vou mostrar a vocês uma coisa que não é exatamente permitida por lei. Agora. Enquanto sua atenção estava no dinheiro, a mesa virou um banquinho. Agora. Apolo trocou de chapéu e de lenço. E todos os pôsteres e cartazes do fundo mudaram. Seu cérebro pregou uma peça em você. Achamos que prestamos atenção no mundo à nossa volta, mas por mais estranho que pareça, isso é uma ilusão. Agora. A distração é uma forma elegante de controle de atenção. Nosso cérebro só nos permite nos concentrar em uma coisa de cada vez. Então, enquanto pedimos que você decifre um mistério aqui, outro mistério pode estar acontecendo ali atrás. E então, você deixou passar as 8 coisas que mudaram durante a cena? Se deixou, não se sinta mal. Já que é impossível prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, nosso cérebro tem que priorizar o que é mais importante. Muito bem, nesse vídeo você viu então como a percepção funciona, como o seu cérebro foi enganado. Agora você já está sabendo como é que as coisas funcionam. Eu vou te mostrar agora um outro vídeo e o seu desafio é desvendar o mistério, tá? As mudanças que vão ocorrer na cena. Esse vídeo ele não está traduzido, tá? E o seu objetivo é perceber as mudanças que ocorrem na cena durante a história. Então não preste atenção na fala, e sim no cenário. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a Muito bem, quantas mudanças você percebeu que ocorreram neste vídeo, neste cenário? Na verdade, ocorreram 21 mudanças. Vamos ver quais foram. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Você deve ter ficado impressionado, com a quantidade de mudanças que ocorreram lá sem você perceber. É assim a nossa mente, a gente percebe, a gente acha que está percebendo de tudo, mas não estamos, tá? Então essa brincadeira foi muito legal para você aprender um pouquinho sobre a percepção.